Paz de Deus Jeová, vou compartilhar com os irmãos a mensagem do Evangelho sobre o que é maldição hereditária, como ela se cumpre na vida das pessoas. No livro de Apocalipse 5, versículo 7, nós temos a mensagem: E veio e tomou o livro da destra que estava sentado no trono. O livro da destra que estava sentado no trono é o livro que contém o nome das pessoas que herdaram a salvação eterna. Se a gente meditar na palavra do Evangelho, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 2 e seguinte, teremos a mensagem: Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Nós devemos viver de acordo com a vontade do Espírito, o Espírito Santo de Deus, para que nós venhamos a herdar a morada no reino dos céus. Portanto, trazendo tudo isto para as maldições hereditárias e para entender um pouco da lei, nós vivemos também debaixo da lei da graça, que é a lei pela qual nosso Senhor Jesus Cristo findou a lei do Velho Testamento, mas ele ainda deixa no Novo Testamento as leis. Estão todas escritas no livro do Novo Testamento, as leis que nós devemos cumprir para viver de acordo com a vontade de Deus. Portanto, o maior mandamento da Bíblia é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E o primeiro maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Portanto, está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós devemos seguir o mandamento de amar uns aos outros. Não cometer crimes hediondos, assassinatos, não ser homicida, não cometer a idolatria, não ser idólatra, não adorar imagens, não adorar coisas, objetos, não ser pessoas brutas, pessoas que tratam mal, pessoas que não têm amor, saber viver em comunidade, saber viver um com os outros, compartilhar o amor. Para entender como a maldição hereditária se cumpre, em uma família onde há um crime de assassinato, uma pessoa comete um crime de assassinato ou um crime hediondo, aquela maldição hereditária vai vir sobre a palavra de Deus se cumprindo nas outras pessoas, onde está escrito: visitarei as suas gerações até a quarta, terceira ou quarta geração. Então Deus vai fazer com que a vontade dele se cumpra, visitando a primeira, segunda, terceira e quarta geração. Portanto, nós temos essas gerações. A primeira geração tem filhos, então Deus visita aqueles filhos. Em cada filho se cumpre uma maldição, e depois, nos filhos dos filhos, vão gerando até a quarta geração, onde Deus também vai se cumprir as maldições. A maldição hereditária se cumpre no crime de assassinato, se cumpre em uma geração onde as pessoas se tornam suicidas, onde a gente não compreende porque as pessoas são suicidas. Em outra geração, com doenças, com enfermidades. Em outras gerações vai se cumprir com pessoas que roubam, que furtam, que cometem crimes hediondos. Então tudo ali vai desencadear em uma maldição hereditária. Muitas vezes a gente tem uma família que vive em paz, que não entende o porquê dos conflitos e das guerras, mas às vezes está se cumprindo ali na primeira, segunda, terceira ou quarta geração uma maldição hereditária, onde leva uma pessoa ao suicídio. A pessoa declara que ouve vozes, que não entende o que está acontecendo e acaba cometendo suicídio. Um filho que muitas vezes segue o caminho das drogas, que estrupa, que é violento, que maltrata a mãe, ali cumprindo-se uma maldição hereditária. Então, Deus vai visitando as gerações, porque na palavra do Evangelho fala que Deus vai visitar as gerações, e ele visita trazendo essas doenças. Então, quando a gente não compreende esses momentos em que nós vivemos, esses conflitos, essas guerras, onde a gente não compreende as doenças, as enfermidades que vão se cumprindo ali, muitas vezes é por derramamento de sangue. Nos anos anteriores, às vezes alguém matou, um avô matou, alguém foi assassinado, e ali na próxima geração alguém vai cometer o suicídio para pagar pelo derramamento de sangue que foi ali cometido por uma pessoa. Ou vai ter doenças que vai se cumprir na vida das pessoas, doenças psicológicas, são doenças que vêm de maldições hereditárias, onde Deus está cumprindo a promessa dele ali. Portanto, essas maldições hereditárias, a gente deve buscar a libertação dela nas igrejas. Nas igrejas, quando a gente tem comunhão com Deus, a gente tem que ir orando, quebrando, fazendo propósitos de oração, campanhas de oração, jejum, falar com Deus, levar para Deus os pensamentos, os sentimentos, viver com Deus de acordo com a palavra, para a gente ir quebrando essas maldições hereditárias. Elas vão se cumprir na vida das pessoas, mas a gente que recebe essa maldição, a pessoa que recebe essa maldição, a pessoa que está ali lutando contra um suicídio, que está vivendo guerras interiores, a pessoa que tem síndrome do pânico, doenças que não se compreendem aos olhos humanos, e muitas vezes câncer, entre outras doenças, as pessoas devem buscar libertação dentro das igrejas, fazer oração,
fazer propósito de campanha, cumprir ali as correntes de jejum, fazer oração em casa, ter comunhão com Deus, trazer a vida para a vontade do Espírito. É sair do mundo, deixar o mundo, à medida que você for deixando de viver de acordo com a lei do mundo. À medida que você deixa de ser idólatra, que você não pratica coisas do mundo, que você deixa de beber, deixa de fumar, deixa de ir contra o evangelho, você vai deixando essas maldições, você vai quebrando essas correntes, esses vínculos, e aí você vai pedindo a Deus perdão dos pecados, você faz oração e você reconhece a Deus. Se você sabe o que desencadeou essa maldição hereditária na sua vida, ou na sua casa, ou na vida da sua família, você vai pedindo a Deus perdão por aquele derramamento de sangue que houve ali anterior, em outra geração, por avós, por pais, ou por alguém da sua família, por algum ente da sua família. Você tem que entrar em campanha de oração, pedir a Deus perdão daquele pecado. Só que você tem que ter um arrependimento pelo seu antepassado, que às vezes não se arrependeu ou não pediu. Você vai pedindo perdão para Deus e você começa a fazer orações, propósitos de orações com Deus, pedindo Ele para quebrar aquela maldição hereditária ali. Então você começa a buscar corrente de oração na igreja. Você pede à igreja que faça orações, você começa a ungir as pessoas, você começa a buscar por uma libertação, por uma quebra de maldição. Nas igrejas, os pastores vão orando, vão ungindo as pessoas, e ali vai havendo revelação. O Espírito Santo vai revelando o que está oprimindo aquela pessoa. O Espírito Santo vai libertando a pessoa. Quando a pessoa deixa o mundo e entra para a igreja, e a pessoa assume um propósito com Deus, a pessoa vai recebendo do Espírito Santo força para deixar o desejo do mundo, para deixar as coisas do mundo. E ali ela entra para dentro dos templos e ela vai sendo coberta pelo Espírito Santo. Ela vai recebendo uma força espiritual para viver de acordo com a vontade de Deus, viver de acordo com a vontade do Espírito Santo, deixar as coisas da carne. Aí ela vai recebendo orações, as orações vão cobrindo ela, vão protegendo ela. E quando ela vai caminhando para Deus, ela vai deixando as coisas do mundo, ela vai deixando o mundanismo. Ela deixa o pecado e ela caminha para Deus, e Deus vai protegendo ela. À medida em que você assume compromisso com Deus, e que você começa a andar diante da lei de Deus e deixar a lei dos homens e ver o mundanismo, Deus vai te protegendo e quebrando essas maldições que se desencadeiam na vida das pessoas. Essa é a mensagem que eu compartilho com os irmãos.